mais desiguais, né? Se você vai para a Suécia, sei lá, eu não sei, nunca fui, mas na Escandinávia, a gente lê e vê os índices, são países riquíssimos e a diferença de renda é muito pouca, né, em comparação ao Brasil. Mesmo Fortaleza, né, eu estou chegando agora e eu fico espantada com os prédios que estão construindo ali na beira-mar, com unidades de milhões, né? E é uma parte pequena da cidade e o resto da cidade, ou uma boa parte da cidade, é uma grande periferia. Quer dizer, Fortaleza é uma cidade que tem extremos muito grandes e provavelmente uma classe média muito pequena, né? Então, você tem grandes extremos e uma classe média pequena. Enquanto que países mais, digamos, igualitários, eles vão ter uma classe média muito grande, né? Então, eu também leio esse texto do Cândido dentro um pouco dessa chave. Então, ele reconhece que a colonização foi uma violência, ele reconhece que a literatura foi um instrumento de dominação, mas ele também acha que a literatura pode ser um instrumento de libertação. E é por isso que é de dois grupos, né? Porque para ele, em algum lugar, tem essa crença de que a literatura também pode ser um veículo de instrução generalizada, que vai então tirar o Brasil do seu estado de desenvolvimento e alavancá-lo ao desenvolvimento, né? Alavancá-lo então ao status mais de centro. E aí, eu não sei, de repente a gente também não deve não acreditar no potencial libertador da literatura. Mas aí acho que a pergunta é justamente essa: por que privilegiar então somente a norma, a parte culta, né? O que ele chama de culto versus primitivo, né? A literatura culta versus o folclore, né? Por que não pode, como disse o colega ali, né? Por que aquilo que supostamente é produto de uma visão mais pragmática de quem está precisando sobreviver, não pode também ser reconhecido como algo que está imbuído de teoria, de espírito, como ele coloca, né? Eu acho que essas são questões com as quais a gente está lidando hoje cada vez mais. Mas que por muito tempo a ideia de literatura no Brasil era essa. Tem um texto muito famoso do Cândido, que a gente pode até ver, eu acho que até depois desse seria interessante, mas de qualquer forma, se vocês quiserem dar uma olhada, ele é meio curto, ele é um texto. É um texto já do período de redemocratização, não sei se é 89, 90, 91, por aí, que se chama o Direito à Literatura. Esse é um texto muito famoso. Vocês vão ver o MSP citando ele, vocês vão entrar em sites de programa de pós-graduação dos departamentos de literatura e vai estar esse texto lá. E os pressupostos são um pouco outros, né? Ele vai dizer, bom, todos têm literatura. Do índio, dos cantos indígenas, a mais alta cultura, todos têm literatura e esse é um direito que todos têm. É um texto já um pouco diferente desse, mas também, de certa forma, ali, como em todos os textos do Cândido, se a gente vai lendo ele muito bem, a gente vai ver que o direito à literatura para ele é o direito à literatura culta. E isso tem a ver um pouco com o que eu dizia na aula passada. A ideia de que uma sociedade igual no Brasil, uma sociedade igualitária no Brasil, só poderia existir se o que é mais culto, mais elevado, todo mundo tivesse acesso a isso. E essa é uma ideia potencialmente interessante se isso não deixasse de reconhecer outras formas de literatura, né? Então, o que é interessante nesse texto, e também meio problemático, é que ele vai dizer, bom, todos têm literatura, então precisamos defender o direito à literatura. Mas eu sempre penso, mas se todos têm literatura, por que a gente precisa defender o direito a ela? Porque ali no trabalho dele do texto, na verdade o que ele está dizendo é que, de novo, um país desenvolvido é um país em que todos vão ler Proust, né? Ou todos vão ler Guimarães Rosa, né? E essa é a ideia dele, né? É a ideia pela qual ele militou. O Cândido era um cara de esquerda, ele era um cara muito ligado à fundação do PT, né?
digamos, um grande intelectual de massas, né, preocupado com as classes populares, mas a literatura sempre ocupa esse lugar muito ambíguo, né? A literatura como esse instrumento de iluminação. A literatura culta, né? A literatura culta como aquilo que vai possibilitar que as pessoas saiam das suas condições rústicas, saiam das suas condições brutas. Eu acho que hoje a gente consegue pensar isso já de forma um pouco mais matizada. Acho que se eu entrasse numa sala de aula há 30 anos atrás, ninguém ia ver muitos problemas nesse texto. Eu acho que isso é muito importante. E claro, também tem a ver com quem está na sala de aula hoje e quem estava na sala de aula há 30 anos atrás. Esse é um texto que eu acho que é interessante de ler. Assim. E, por exemplo, o fato de ele ser mobilizado pelo MST também me faz pensar algumas coisas, né? Porque o Brasil é um país muito desigual. Eu lembro quando eu estava na graduação, a gente foi, um grupo de amigos, a gente foi numa escola pública oferecer uma oficina de poesia que passava pelo REC. Quando gostou, tal, da escola vai falar, mas responde a autorização de alguma professora da universidade. Aí a gente perguntou para alguns professores e quase todos falavam que o que vocês estão falando, fazendo, é paternalista. Eles diziam assim, porque se aí o rico vai continuar sabendo de alta cultura e de rap, e o pobre vai continuar sabendo só de rap. Essa era a visão que se tinha, né? Que também tem uma série de pressupostos ali que eu acho que são o seguinte: existe uma tradição única, o que é tradição, o que é cultural, para uma geração inteira uma única coisa só. As outras pessoas, elas não têm tradição. O rap não é uma tradição, né? O cordel não é uma tradição. Porque a tradição é a alta cultura. Então, nesse ímpeto, digamos, que pode ser chamado de democrático, a ideia é que você deve popularizar e socializar a alta cultura. E que isso é um sinal de um país desenvolvido. São coisas para a gente pensar. Não estou dizendo, isso é necessariamente necessariamente violento, né? Mas com certeza é problemático. Tem nuances. Eu acho que essa confusão, e aí o Cândido tem razão, de certa forma, tem a ver com ser um país colonizado. Esse tipo de problemática com a qual a gente se depara o tempo inteiro quando a gente pensa, não só a literatura no Brasil, né, mas quando a gente vai pensar o Brasil, vai pensar suas questões sociais, tem a ver com uma espécie de bagunça, né, uma espécie de esgarçamento de origem que a colonização cria, né, e que não é a literatura que vai resolver, né, não é o acesso à educação necessariamente que vai resolver. Mas existe toda uma geração que acreditou que seria por aí, né? A partir dos anos 80, 90, eu acho que isso já começa a cair por terra. Assim. Mas uma geração inteira se considerou como sua missão social a distribuição da alta cultura para todos. Então, nesse texto do Direito à Literatura, tem um trecho bem interessante que o Antônio Cândido disse, eu tinha só 8 anos e contava para os meus jardineiros uma história, não sei, era algum romance, eu não se lembro agora, romance. Contava para eles um romance e eu via como eles assimilavam bem. Para nós, isso pode soar muito arrogante. Uma criança de 8 anos, diante de um casal de adultos, contando uma história e conseguindo dizer. Eles assimilavam muito bem. Da perspectiva do Cândido, talvez isso queira só dizer, eles tinham a capacidade, a surpresa, na verdade, que eles tinham a capacidade de entender a literatura. Então, assim, a minha esperança é que a gente saia um pouco da aula hoje desconfiando de certos discursos que transformam a literatura numa espécie de panaceia. A panaceia é um antídoto geral. Assim como a educação também não é um antídoto geral, mas que ao mesmo tempo a gente entenda a complexidade do nosso país.
E que, então, bom, por outro lado, aí a gente não vai avançar para ter educação, né? A gente não vai avançar para trabalhar numa escola tanto cânone como contra cânone, valorizando eles da mesma forma. Né? São questões que não dá necessariamente para a gente responder sim ou não, que é um pouco o Cândido faz. Né? Para ele não tem dúvidas. Eu acho que a gente tem que guardar as dúvidas. Bom, eu só queria, antes da gente fazer chamada e dar aviso sobre a próxima aula, eu queria retomar o poema que eu tinha colocado para a primeira aula, porque na aula passada a gente retomou o contínuo, né? E aqui eu queria ler uma descoberta da literatura do João Cabral de Melo Neto, que eu acho que tem talvez um pouco a ver com a aula. O João Cabral de Melo Neto, talvez vocês tenham ouvido falar, que é um poeta muito famoso, mas ele é famoso sobretudo pelos seus poemas que têm formas mais populares, né? O Norte e Vida Severina, são poemas em estruturas rimadas, muito parecidas ao do Cordel. Ele era do Recife, mas ele era filho de... Assim, a família dele era filho de engenho de açúcar. Claro que ele nasce numa época pós-escravidão, mas com certeza o dinheiro dele, da família dele, veio, né, de uma sociedade escravocrata. E ele gostava particularmente de escrever poemas mais herméticos, poemas que não necessariamente rimavam, mas por causa da infância dele e do contato dele com as classes populares, que trabalhavam provavelmente na fazenda dele, ele sempre teve um carinho muito grande por essas formas, digamos, mais tradicionais. Né? E para mim, tradição é isso, na verdade. E aí ele faz esse poema, que se chama Descoberta da Literatura. E eu gosto desse poema porque, diferente de grande parte desses textos que vão... A maioria dos textos que vão contar sobre como o autor descobriu a literatura são relatos de solidão. A pessoa ali sozinha, lendo, tendo uma grande ideia, às vezes bem melancólicos, né? Passa por essa coisa ali, uma espécie de estado que a pessoa tem sozinha, né? E esse não. A descoberta da literatura se dá diante de uma coletividade. Eu vou ler, e aí em breve a gente vai ter um projeto. No dia a dia do engenho, toda semana, durante, cochichavam em segredo, saiu um novo romance. E da feira do domingo, me traziam conspirantes para que o lesse explicasse um romance de barbante. Sentados na roda morta de um carro de boi sem gente, ouviam um folheto guenzo a seu leitor semelhante, com as peripécias de espanto preditas pelos feirantes. Embora as coisas contadas e todo mirabolante, em nada ou pouco variassem, nos crimes, no amor, nos lances, e soassem como sabidos de outros folhetos migrantes, a tensão era tão densa, subia tão alarmante, que o leitor que lia aquilo, como puro alto-falante, e sem querer imutar todos ali circunstantes, receavam que confundissem o de perto com o distante, o ali com o espaço mágico, seu franzino com o gigante, e que o acabassem tomando pelo autor imaginante, ou tivesse que afrontar as bravezas do brigante. E aí vem uma parte em parênteses. E acabariam, não fossem, contar tudo a casa grande. Na moita morta do engenho, um filho engenho, perante caçacos do eito e de tudo, se estava dando ao desplante, de ler letra analfabeta, de curumba no caçante, próprios dos cegos de feira, muitas vezes brilhantes. Claro que se vocês tivessem o texto aí, acho que vocês vão conseguir pegar melhor. De qualquer forma, é um texto da oralidade. Né? Ele tem a estrutura do cordel, mais ou menos, ele tem as 7 sílabas poéticas que caracterizam. Os cordéis têm algumas formas, né?
mas muitos têm essa coisa das 7 sílabas poéticas. No dia a dia do engenho, toda semana durante, cochichavam em segredo, saiu um novo romance. Quando a gente conta a sílaba poética, a gente sempre conta até a forte, né? Então, o dele tem 7 sílabas, mas é um jogo, não está dividido em estrofes de quadrilhas, né? Então, tem uma certa relação com a literatura de cordel, mas não plenamente. E também ele escolhe uma rima particularmente difícil, que é o ante, diante, barbante, jante. Então, tem já aqui na própria forma do poema algo que ao mesmo tempo é popular, mas se distancia do popular. Que é um pouco também o tema do poema, né? Então, ele está no engenho, toda semana, cochichavam em segredo, saiu um novo romance, né? E aí, nessa feira, eles traziam para eles, para que ele lesse e explicasse o romance de Barbante, né? Ouviam um folheto Genzo é magrelo, a seu leitor semelhante, com as peripécias de espanto, predicam os feridos. Então, ele está ali lendo, né? Ele é uma criança, ele está sendo acionado pelos trabalhadores do engenho no final de semana. Isso também eu acho que é interessante, porque ali é um momento de lazer, né? Os trabalhadores estão no momento de lazer, e de certa forma é só nesse momento que eles podem partilhar de alguma coisa. O filho do engenho e o trabalhador, né? É no momento de lazer, eles partilham de um segredo, e esse segredo é uma espécie de transgressão. Ele não podia estar lendo lá para eles, né? Só que ele também não está 100%, quer dizer, ao mesmo tempo que ele não quer representar a voz dos dominantes, que é aquilo que vem no final, né? O que vem no final, entre parênteses, é o que a família dele diz, né? São delirantes, caçacos do eito, né? Letra analfabeta, curumba, mutaçange, que são formas muito pejorativas de se referir a trabalhadores, né? Então ele não quer se aliar, obviamente, a esse mundo, por isso que ele está até entre parênteses na forma do poema, né? Essa única parte que está entre parênteses, esses últimos versos, mas ele também não consegue não deixar de representar algo do mundo dominante, né? Porque ele diz, embora as coisas contadas em todo o mirabolante, em nada ou pouco variassem os crimes no amor dos lances, então para ele, por exemplo, ele não necessariamente partilha daquela efusividade, né? E ele tem medo de ser confundido, né? Receava que confundissem o de perto com o distante, quer dizer, ele não confunde, né? Mas ele tem medo que talvez as pessoas para as quais ele vê não consigam diferenciar o que é da ordem do texto, o que é da ordem da ficção, da criação, com o que é da ordem da realidade, né? E também ele tem medo de ser confundido também pela família, né? Que a família o confunda com o meliante. Porque ele diz, o filho engenho perante casacos por ele, se estava dando ao desplante, né? De ter letra analfabeta. Então, ele está como uma criança, ele descobre a literatura nessa cena coletiva, mas ao mesmo tempo que ele descobre, me parece, um abismo entre dois mundos, né? E que ele pode rechaçar, digamos, a visão da família dele, mas ele não pode plenamente se integrar ali ao fim que trabalha para ele, né? Então ele ocupa esse lugar que no fim também é de muita solidão, né? Então é uma cena de descoberta da escrita que é coletiva, mas que no final também demonstra, de certa forma, a solidão desse escritor, né? Por outro lado, demonstra como a leitura pode ser profundamente transgressora, né? E é por isso também que eu gosto desse texto, de que a leitura ela pode ser rebelde, não no sentido necessariamente candidiano, mas também, né? Então, por Cândido ela podia ser potencialmente rebelde porque ela faria com que as classes dominantes se insurgissem contra a metrópole, né? E aqui ela é potencialmente rebelde, porque o João Cabral de Melo Neto pode potencialmente se insurgir contra a própria família. A solidão desse escritor, né? Por outro lado, demonstra como a leitura pode ser profundamente transgressora, né?
E é por isso também que eu gosto desse texto. De que a leitura ela pode ser rebelde. Não no sentido necessariamente candidiano, mas também. Né? Então, para o Cândido, ela podia ser potencialmente rebelde porque ela faria com que as classes dominantes insurgissem contra a metrópole. Né? E aqui ela é potencialmente rebelde porque o João Cabral de Melo Neto pode potencialmente se insurgir contra a própria família. Eu acho que esse é um poema bastante legal para pensar também os limites, né? De certa integração social no Brasil. Então, é óbvio que isso a gente deseja, que haja integração social, que haja algo como democracia racial, não a democracia racial que nos ensinaram, né, que no Brasil não há racismo, sempre houve uma democracia racial, mas é claro que a gente imagina para o futuro uma superação, né, do abismo racial, do abismo social, mas acho que também esse poema mostra, de certa forma, que há limitações, né, que há separações de fundo e de origem, que não é, por exemplo, uma simples leitura ao domingo, num momento de lazer, que vai juntar esses polos tão afastados do Brasil. E aí, gente? Vocês já tinham ouvido esse poema aqui? Eu vi quando a secretária ficou, aí eu tive uma interpretação parecida, eu não fui tão profunda, porque até comprei a aula para tirar o livro daqui. Não teve essa aula. Ele fala que não tem. Aí eu vi esse que eu vi. Mas esse tipo, no início eu estava tendo uma interpretação diferente, né? Porque no início ele fala como se ele estivesse ali, tipo, ele fala. Quando eu li lá no breve, a interpretação é como se ele participasse, como se ele fosse junto. Mas no final, quando vem a questão dos miliantes, me confundiu um pouco. Então ele realmente não está naquele mundo. Aí eu fiquei confusa, ele queria fazer parte ou não. Eu acho que ele quer, talvez, fazer parte. Ele tem um fascínio, né? Tem um fascínio naquilo. Ele quer, de certa forma, aquilo é mais interessante do que o mundo No início, para mim, ele fazia parte. Né? Eu não, ele gosta de escrever. Aqui foi a mão do não fui meio confusa. Eu acho que isso é outra coisa também, que talvez a gente não tenha muito tempo de ver, assim, mas que a literatura no Brasil, ela também sempre bebeu de fontes populares. O popular, o elemento popular, sempre exerceu um fascínio sobre as elites, né? Mas aquilo sempre transmutado de uma forma que muitas vezes exclui quem enuncia aquilo, né? Exclui os participantes daquilo, e transforma aquilo numa coisa que não vai pertencer às classes dominantes. Não sei se vocês já viram que umas pinturas da Tarsila do Amaral são pinturas de casinhas de favela, assim. Isso ficou super famoso aqui no áudio do governo. Mas o interessante é que não tem um ser humano ali. Então, tem só a estética é aprendida em detrimento das populações que a praticam. Então, isso também, digamos, é bastante comum. Né? Então, o próprio carnaval, né? O carnaval é uma festa absolutamente popular, mas que muitas vezes é aprendida pelas elites, ou há uma separação, né, que por muito tempo foi proibido o carnaval de rua, o carnaval acontecia dentro de clubes. Então você proíbe as manifestações populares, mas você redireciona o sentido delas. E aí, voltando para o Cândido, acho que a gente pode pensar o indigenismo também como um elemento disso. Você privilegia uma certa estética, você transforma aquilo num mito, mas você exclui as próprias pessoas que dariam, digamos, estofo, né, para esse mito. Eu li um pouco antes de ir para cá, eu li um livro que se chama de 14 Camelos no Ceará, que é a história da primeira expedição científica brasileira. Antes houveram outras expedições científicas, mas sempre financiadas por países europeus, né, por impérios europeus. E esse é o primeiro momento, o Dom Pedro II, ele financia uma expedição científica que vem aqui para o Ceará.
E entre eles está o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, do Minha Terra aqui em Palmeiras, o Sabiá também é um grande indigenista. E esse livro vai mostrar como ele fica o tempo todo aqui reclamando que no Ceará não haviam mais indígenas autênticos, não haviam mais indígenas de verdade. E aí ele vai para a Amazônia, ele larga a expressão dele, porque essa ideia também é de que você, para o índio ser um índio, reconhecido enquanto tal, ele precisa corresponder a uma ideia de originariedade que a própria colonização tirou dele. A própria colonização, aqui na costa, a colonização é muito mais antiga do que na Amazônia. Né? Então, aqui há séculos de contato, de violência, de misturas, né? Que vão, de certa forma, dentro de uma perspectiva muito específica do que deve ser o índio, desautentizando. Não, mas essa perspectiva aqui é muito interessante, porque os índios foram colonizados e colocados de uma forma, e passaram-se anos, agora eles são civilizados, né? Aí as pessoas comentam que índios não podem ter celular, rede social, essas coisas, porque eles não são considerados indígenas, sendo que era isso que era desde o princípio. Os jesuítas falando da vez queriam isso. E agora que meio que a gente tem, as pessoas têm, as pessoas reclamam. Isso não é só como se fosse com qualquer coisa que as pessoas impõem e depois reclamam algo que já foi imposto. Mas eu acho que no processo de período colonial para cá, eu acho que a flor indígena deixou de ser uma ameaça para se tornar algo exótico. Sabe? Como se fosse um produto que o país tivesse para mostrar a sua cultura. Sabe? Se um valor positivo pelo aquele indígena de muito tempo atrás, agora nos tempos atuais, porque é algo valorizado para todo mundo. Sim, mas também eles representam a ameaça. Eu acho que se eles não representassem a ameaça, os fazendeiros do centro-oeste ali não estariam em guerra constante. Né? Porque acho que a questão fundiária no Brasil, a questão de terras no Brasil, ela é fundante. Né? Então, eles representam a ameaça no sentido de que se há muitas terras demarcadas, as fazendas de soja, os campos de gado não podem se expandir indefinidamente. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que, se vocês nunca fizeram isso, depois deem uma olhada no mapa do Brasil, peguem lá onde tem as terras indígenas reconhecidas. Tem muita terra indígena demarcada na Amazônia, aqui no Cerrado, ali, Xingu, Mato Grosso, e na costa, muito pouco. E passa justamente pela dificuldade de muitos grupos conseguirem comprovar a sua indigeneidade, justamente porque há séculos e séculos de apagamento, destruição, da possibilidade, muitas vezes, de poder retraçar esse caminho. Aqui no Ceará, na época colonial, foi oficialmente declarado que todos os índios estavam extintos no território cearense. Aí depois que foi refeita essa repescagem, né? Tanto que no município onde eu cresci, 60% da população se diz indígena, né? Só que tem um ressalve político nessa questão. Mas 60% da população é cadastrada, tida como indígena, e lá é tudo demarcado. Tanto que... Como chama seu nome? Monsenhor Barbosa. Tanto que tem várias brigas políticas lá entre as lideranças indígenas, porque cada uma quer mais território para si, porque o território garante mais incentivos do governo para fazer escolas e tal. Isso, a gente não deve idealizar os indígenas. Aliás, nenhum grupo ou povo deve ser idealizado, porque os atravessamentos são muitos. Então, se os recursos são escassos, se o território é escasso, vai haver disputas, né? Vai haver enfrentamentos. Eu digo isso pensando um pouco no que o colega falou, mas tinha violência antes. Né? Então, isso faz parte de pensar, bom, e hoje também talvez vá haver violência entre esses grupos, justamente porque eles não são todos iguais, eles têm as suas questões,
que são atravessados também por uma série de pressões, né? Que tornam dificultosa uma convivência harmônica. Então, isso que você diz é muito comum. Inclusive, como é que você vai mapear isso? Você vai mapear isso, você vai ver que de repente tem uma terra uma em cima da outra. Alguém vai contar alguma coisa? Enfim, acho que isso para voltar, então, essa ideia do indigenismo do Brasil, que foi disseminado nesse período, em detrimento, então, primeiro, da população negra como detentora desse território. Acho que isso é muito importante e permanece até hoje. Quando a gente vai pensar quem detém um território, o que a gente falou na sala quase toda sobre indígenas. Mas a gente não pensa que também houve um processo, não é à toa que os negros muitas vezes não se associam à terra. Isso também é um proscrito histórico, porque eles trabalharam a terra por séculos. Né? Um pouco antes da abolição, passa-se uma lei que se chama Lei de Terras. Eles tiram toda a possibilidade de que, após a abolição, os negros pudessem reivindicar terras que eles haviam trabalhado por séculos. Né? E aí vão engrossar as periferias da cidade, o que a gente chama de êxodo rural, né? Na verdade, um processo histórico de expropriação imenso. Isso é uma coisa que o Antônio Cândido estudou. Eu acho que é um cara assim, ele é um cara interessante. O primeiro livro dele se chama Parceiros do Rio Bonito. É sobre as populações rurais no interior do estado de São Paulo. E ele está tentando entender como a industrialização e a urbanização estão diminuindo, primeiro, essas comunidades, mas também desorganizando a sua própria organização cultural. Né? Então, ele está interessado em como certos cantos, certos ritmos que são característicos dessa região que ele estuda, vão se modificando e quando essas pessoas elas vão parar na periferia, geralmente de São Paulo, como essas próprias formas culturais vão se modificar. Então, acho que esse também, para mim, é sempre interessante do Cândido, porque ele começou um pouco mais como antropólogo. Ele tem textos sobre um gênero que no fim é indígena, que é o curiuru, é uma dança com música, também ali do interior de São Paulo, e muito preocupado com essa questão do desaparecimento, né, dessas formas culturais. Então, acho que para mim a questão é sempre, bom, mas por que isso é folclore? Por que ele consegue tão facilmente fazer essa separação? Não era por falta de interesse nessas outras manifestações culturais, mas talvez a percepção de que talvez oculte também um pouco o desejo de que essas coisas com o tempo deixariam de existir. Seria o próprio curso da história, seria a destruição dessas formas culturais. Em nome de uma criação, de uma homogeneização ou de uma unidade nacional. Então, ao mesmo tempo, isso o assombra, mas ele também positiva. São os dois mundos. Né? Então, essa ideia dessa dissolução nesses momentos. Né? O assombram, mas aí depois, nesse outro momento aí, que ele está escrevendo esses textos, isso é positivado de alguma forma. Bom, gente, se ficou confuso, a ideia é um pouco essa. Né? Acho que a ideia é um pouco essa, a gente vai lidar, ou acho que a minha ideia é sempre lidar com os textos e com os assuntos de forma o mais matizada possível, que a gente consiga manter a complexidade. Isso para mim é importante porque acho que a gente vive num momento de... Quer dizer, a internet, os discursos sociais, vocês hoje têm uma informação, um acesso muito maior do que quando eu entrei na graduação. Né? Quando eu entrei na graduação, a internet era ainda algo incipiente. Não tinha tanto acesso à internet, então a gente não tinha tanto acesso à informação. Então isso, por um lado, é muito bom. Por outro lado, o tipo de discurso rápido, imediato, assertivo e taxativo que muitas vezes ocorre ali, quer de direita, quer de esquerda, quer conservador, quer progressista, é exatamente o que eu não quero que a gente tenha em aula.
A gente, então, para justificar esse espaço, né, que a gente sempre pense na complexidade, na dificuldade de chegar, muitas vezes, a uma conclusão. Né? Isso é sim, isso é não. Então, eu espero, nesse primeiro momento, sobretudo que a gente vai ler mais teoria, que a gente consiga estar afinado e atento, né, à dificuldade mesmo de pensar literatura e pensar literatura em relação à literatura. Certamente é diferente estudar literatura na França. Né? Com certeza, uma aula de literatura na França é muito diferente. Mas aqui no Brasil, a gente não pode pensar na literatura sem pensar o abismo entre mundos, sem pensar uma espécie de discursividade muito hegemônica que se constituiu. A escolha desse texto, para mim, se justifica um pouco por isso também. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. Como pode um discurso que reconhece a violência, ao mesmo tempo, desejar? Né? Às vezes eu fico um pouco com essa impressão. Ou uma ideia de que já não tem como voltar atrás. Já foi, então podemos fazer daqui para frente. Eu sinto isso. Essa é a nossa história. Como podemos fazer daqui para frente? Um ponto de inflexão também, né? Acho que a gente não está conseguindo discutir os processos e os eventos aconteceram ao longo da nossa história. Parece que a nossa modernidade, a nossa complexidade, como a informação se tornou, nos permite fazer essa pergunta, que não dá mais para fazer, a gente tem que evoluir e instrumentalizar de uma outra forma. Acho que tem vários teóricos também no Brasil que pensaram um pouco assim, né? Que por ter uma história tão complexa de formação, que no Brasil teríamos o privilégio epistemológico, assim, teríamos o privilégio de poder olhar para as questões de uma forma mais complexa, né? Nascer no Brasil é diferente de nascer na França e, portanto, nós poderíamos olhar para o mundo de uma forma mais complexa. Então, acho que sim, acho que o interesse também de estudar um pouco essa bagunça, né, ou se atentar para ela, é pensar que, por outro lado, o Brasil evidencia o que o norte, ou o sul global, né, evidencia o que o norte global esconde, sem que isso deixe de fazer parte da história dele, deixe de constituir a história dele. Se vocês forem ter teoria do espírito também, a gente vai dar um texto do Roberto Schwartz, que foi aluno do Kant, que chama Ideias Fora do Lugar. E ele vai pensar justamente isso. Também como Da mesma forma que né? acho um pouco diferente, eu acho, porque eu acho que o Schwartz, no fim, é mais marxista, então a ambiguidade dele é mais fácil de situar, assim, né? Mas o que eu acho interessante do Schwartz é que ele vai pensar, bom, como é que pode um país que se queria liberal, ou seja, que queria valorizar as ideias liberais, humanistas, individualistas, ou seja, tudo aquilo que tinha a ver com o egoísmo, ilustração, ao mesmo tempo em que era uma sociedade de base escravocrata. E ele vai mostrar como essa cisão nos origina, né? Então, um desejo de aparência liberal, e uma base, que ele chama de ideias fora do lugar. Né? As ideias aqui no Brasil nunca chegam a corresponder com a... Não é nem com a realidade, não chegam nem a corresponder com a ocultação da realidade. Né? Então, na Europa, há uma ocultação da realidade que é de ordem, ele é marxista. Então, para ele, o que é ocultar? As relações de trabalho. O que a sociedade escamoteia é que isso aqui não é uma garrafa que eu comprei por R$30, mas uma garrafa que isso aqui tem trabalho. Né? No Brasil, é de ordem, ele é marxista. Então, para ele, o que é ocultar? As relações de trabalho. Né? O que a sociedade escamoteia é que isso aqui não é uma garrafa que eu comprei por R$30, mas uma garrafa que isso aqui tem trabalho. Né? No Brasil, é de outra ordem. Porque esse trabalho ele era escravizado. Então, é isso, gente.
vamos seguir trabalhando o que eu vou chamar. Na próxima aula não vai ter texto, tá? Na próxima aula a gente vai discutir um texto, digamos, um pouco mais ameno, que se chama Frutos Estranhos, Literaturas Pós-Autônomas. O Literaturas Pós-Autônomas é muito curtinho e eu acho que o trecho que eu selecionei de Frutos Estranhos, que é a literatura clássica, também é curtinho. Mas, de qualquer forma, como o texto de aula, com certeza vai dar tempo de ler. A ideia dessa aula vai ser discutir a autonomia literária, o que seria isso, esse pressuposto de que as formas artísticas são autônomas, e como isso é discutido. Então, esse é um conceito que surge com Kant, ali no Iluminismo. Ele dizia que a arte é uma função sem funcionalidade. Isso vai atingir o seu ápice, digamos, na modernidade, no que se chama de modernismo. Aquilo que a gente falou um pouco também na aula passada, né? De que a arte não precisa responder a nada. Então, essa é a ideia de autonomia. E como isso é pensado hoje, a partir dessa ideia da literatura fora de si, e da ideia das literaturas pós-autônomas. Então, a gente vai sair um pouco do Brasil, né, e vai pensar um pouco mais nesse objeto, sempre mediado pela história. Não tem como não estar mediado pela história, porque se a literatura é um conceito histórico, a gente vai precisar sempre remeter a elementos históricos. Mas a gente, de alguma forma, vai se atentar um pouco mais aos pressupostos formais da literatura e como isso vem se modificando nos últimos 50, 70 anos. Então, tá lá no Siga. E leiam, porque é isso, a aula funciona bem melhor. Né? Bom, vou fazer o chamado. Cadê? É o arquivo novo. Alex Maia. Alex. Hoje é 23, né? Sim. Arthur. Bárbara. Não a Bárbara. Bruno, Mariano. Não? Gente, eu vou só falar. Vocês, eu não enxergo com esse olho, tá? Então, às vezes vocês ficam meio invisíveis também, porque eu só enxergo com esse olho. Bruno, Mariano, não. Cauã, Pinheiro. Christopher. Davi. Eduardo Soares. Eric Lima. Elizabeth. Pulei, né? Aí que eu voltei. Antine. Francisco Erickson, Francisco Renato, Lenda, Guilherme, Graz, que são vários, né? Guilherme Araújo, Guilherme Teres, Gustavo de Oliveira, Ítalo Cauã, Yuri, Chaves? Não? Jair Rodrigues, Jéssica, Diana, João José, João Vitor, José Anderson, Júlia Maria, Kellen. Aqui. Larissa. Leandro. Leidilane. Letícia. Lucas de Oliveira. Maria Eduarda. Maria Laura. Maria Vitória. Nacélio. Natan.
Nicole. Samile. Esse. Não tem acento aqui na lista, então eu chuto onde está. Sam Monteiro. Sara da Rocha. Sara Letícia. Stephanie. Thales Mendes e Thales Rafael. Bom, gente, então é isso. Não tem aula. Tá lá no Siga. Eu vou mandar ainda para vocês se lembrarem. Depois vai ter aula na terça. Aí quinta voltamos com o projetor. Lembra?